Boa tarde, meus amores, como vão? Vamos lá para a nossa aula de hoje de Ciências de Revisão de Tecnologia, Sustentabilidade e Sociedade. Nos tempos antigos, o homem, ele usava da sua força, o seu trabalho manual para produzir, trabalhar. Mas também ele sentiu a necessidade de usar a força animal, a força da terra, a força da água, do vento, do fogo, para melhor lhe ajudar e ele produzir mais, né? Então ele sempre, desde o início, o homem buscou melhorias. Isso mesmo, ele sempre buscou a melhoria, novas formas de produzir elementos que fossem para o trabalho, para a produção. Mas quando chegou no século XVIII, houve a Revolução Industrial. Isso mesmo, a Revolução Industrial. Que com essa revolução se cria e inicia o uso da tecnologia a vapor. Os trens a vapor, os equipamentos que se usava o vapor, se usava o carvão, a madeira, para gerar força, energia. Essa energia que nós temos hoje, que é gerada pela água, antes era gerada pelo fogo, né? A vapor. Tanto é que tem, se vocês pesquisarem, tem um trem muito antigo que ele era chamado de Maria Fumaça, porque ele era movido a vapor e saía uma fumaça de dentro. E ele não andava rápido não, andava devagar. Então, ele começou a construir mais, a fazer coisas novas, a modificar, né? Para melhor lhe servir, porque os homens sempre buscavam a melhoria para si, sempre buscavam querer o melhor. O ser humano utiliza os recursos que a natureza oferece para satisfazer as suas necessidades. Então, o homem sempre tem a necessidade de buscar algo, de querer algo a mais. Ele não se satisfaz com pouco. Então, ele vai sempre em busca de mais opções, de mais recursos. E que esses recursos geralmente satisfaziam as suas necessidades. Muitas vezes era preciso extraí-los, transformá-los e combiná-los com outros recursos. Então, o homem é um ser pensante, ele estava sempre buscando a melhoria. A tecnologia evoluiu, que nós sabemos, né? Como a gente for ver o que tinha antes, o que tem agora, se vocês conversarem com o pai de vocês, com a mãe, com os avós, vocês vão ver a diferença. Hoje nós conversamos, temos aula por um celular. Antes só existia escola para meninos e para meninas. Os meninos estudavam para ser doutores, advogados. As meninas estudavam para ser dona de casa, né? E com isso, tinha que ir à escola. Hoje nós nos comunicamos por um aparelho de celular. Então, hoje temos aparelhos moderníssimos, mas antes você não fazia uma ligação para falar com outra pessoa do país dessa forma, de outra parte do mundo, você tinha que pedir a telefonista. Então, isso aí, a evolução da tecnologia, as coisas foram mudando. A televisão não era a cores, era preto e branco, você não tinha um controle para mudar. Você tinha que se levantar, mudar o canal, e não era apertando não, era um botão. Pergunte aí. O ferro de passar roupa, né? Então a gente vai vendo que o homem sempre ele vai buscando a sua melhoria. Mas nessa busca pela melhoria, ele esquece do meio ambiente. Porque quanto mais ele cria, mais ele polui. Quanto mais ele vai criando coisas novas, modernidades, ele vai poluindo o meio ambiente, a água, o solo. Ele se preocupa em ter, mas não se preocupa em fazer. Ele se preocupa em produzir, mas não se preocupa em proteger a natureza. E com isso, houve o aumento da poluição do meio ambiente. Após a Segunda Guerra Mundial, nós, seres humanos, passamos a consumir cada vez mais. Interessante, né? Porque a gente quer sempre e sempre mais. Entretanto, é possível perceber a grande discrepância, quer dizer, a grande diferença
né? Entre pessoas que consomem muito e outras que têm acesso a muitas coisas e pessoas que têm pouco acesso, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos estudantes sentiram a dificuldade nessas aulas remotas que nós temos agora, porque nem todo mundo tem o acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a um telefone, né? Então, tem pessoas que têm demais e outras pessoas que têm de menos. Então, discrepância é essa diferença de tanta modernidade, de tanta tecnologia, tem pessoas ainda que não estão ao alcance de todas, não têm esses meios de comunicação, esses meios, né, tecnológicos. Então, tudo mudou. Hoje a gente tem as turbinas eólicas, como a gente já falou na aula passada, são essas coisas enormes que agora eles estão gerando energia através dessas torres, em lugares muito distantes, como o campo, o interior mesmo, né? Então eles estão usando muito isso para levar energia elétrica, porque por incrível que pareça, hoje ainda existe gente, ainda tem pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Então o que eles estão fazendo? Com essa energia eólica, eles estão transformando a força do vento em energia. Então as pessoas começaram, a pessoa do sertão, do interior bravo, né? Do alto sertão, eles começaram a ter o acesso à energia elétrica. Até na medicina, na área da saúde, os aparelhos hoje eles estão mais modernos. Você hoje descobre, para você saber, as mulheres quando engravidavam antigamente, só sabia o sexo do bebê quando nascia. Hoje, quando ela ficou grávida, ela fez o exame, ela descobre até o sexo do filho, né? Então, assim, tem coisas que a tecnologia, o avanço tecnológico, ele se viu mesmo para a gente, né? Porque no uso da medicina, para ver como diagnosticar quando as pessoas estão doentes, então, para um lado é bom, mas para o outro é ruim porque polui o meio ambiente. Também, poucos têm o acesso e muitos não têm o acesso. E também teve uma grande explosão, né? Por conta dessa tecnologia, países, locais, cidades estão poluídas, porque quanto mais tecnologia, mais poluição. Então, o que é que vocês vão fazer na tarefa de hoje? Tá? Na tarefinha de hoje, que vai ser as páginas a 100 a 102. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas, internet, como é a situação da reciclagem elétrica no Brasil. Depois escreva um texto abaixo comentando o que você entendeu. Realize uma pesquisa para saber quando surgiu o automóvel. Depois escreva a respeito da relação com os avanços tecnológicos. Como é que surgiu o primeiro carro? Os primeiros carros não tinham combustível, era manivela. Após a Segunda Guerra Mundial, há o desenvolvimento de tecnologias de alto impacto ambiental, né, prejudicial ao meio ambiente. Descreva as consequências desse fato para o planeta. Então, poluição da água, do ar, da terra, o aquecimento global, que vocês vão ver uma aula bem legal. Vocês viram ontem, né? Uma aula, ontem não, quarta-feira, aquele vídeo que eu coloquei lá na nossa aula de geografia. Muito interessante. E é aquilo mesmo. Nós temos que ser cidadãos conscientes para poluir menos o nosso meio ambiente. Você vai olhar a imagem abaixo, que ela demonstra alguma ação que cause problemas aos ciclos naturais. A imagem abaixo demonstra alguma ação que cause problemas aos ciclos naturais? Se sim, qual? Eu digo que sim, viu? Pesquise e escreva uma definição para as palavras abaixo. Dicionário ou Google. O que é sustentabilidade? Desenvolvimento sustentável, consumo consciente e responsabilidade social. Descreva o maior desafio das tecnologias atuais. Ilustre como você imagina que será a vida no futuro.
se nossas ações forem sustentáveis. Então, o que é sustentável? Sustentabilidade, viu? Pesquisem e respondam. Beijos e até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau!